Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Pregações do Caminho. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para quem deseja viver uma vida espiritual mais alinhada com os princípios bíblicos: dar as primícias de tudo a Deus. Vamos entender como dar a Ele a primeira parte de tudo o que fazemos, o nosso tempo, as nossas decisões, os nossos recursos, de tudo. Mas antes precisamos entender o que significa a palavra primícias. Na Bíblia, primícia significa a primeira parte ou o primeiro fruto de algo. No Antigo Testamento, por exemplo, o povo de Israel era orientado a entregar a Deus as primícias das colheitas, dos rebanhos e também consagrar a Ele os primogênitos, como forma de reconhecimento de que tudo pertence a Deus e que Ele deve ser honrado em primeiro lugar. Ou seja, dar as primícias é colocar Deus como prioridade. Esse princípio não ficou restrito à cultura agrícola ou às ofertas materiais. O Novo Testamento e vários textos bíblicos mostram que esse conceito se aplica a todas as áreas de nossa vida, desde o tempo até as nossas decisões e recursos. Por isso, a ideia de dar as primícias a Deus envolve muito mais do que o material, envolve o nosso coração e as nossas atitudes cotidianas. O texto de Salmo 5,3 nos mostra como o rei Davi aplicava esse princípio na sua vida. Ele diz: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei." Davi está falando sobre uma prática simples: começar o dia falando com Deus. Antes de realizar qualquer outra atividade, antes mesmo de buscar conselhos humanos, Davi escolhia falar com o Senhor. Ele priorizava esse momento, demonstrando confiança e dependência. Perceba que ele não está apenas cumprindo uma obrigação religiosa, mas colocando Deus em primeiro lugar, reconhecendo que o dia que se inicia deve ser conduzido sob a direção divina. Esse é um exemplo claro de como podemos aplicar o princípio das primícias no nosso dia a dia. Começar nossas atividades com Deus, oferecendo a Ele a primeira parte do nosso tempo. Agora que entendemos o conceito, vamos para a parte mais prática: como podemos dar as primícias a Deus? Assim como o rei Davi fazia, podemos começar o dia orando, lendo a Bíblia e simplesmente agradecendo. Muita gente, ao acordar, a primeira coisa que faz é pegar o celular para checar mensagens, redes sociais ou e-mails. Isso demonstra, na prática, o que ela está priorizando. Quando colocamos Deus antes de tudo, mostramos que Ele é a nossa prioridade. Isso não significa que você precise passar horas e horas orando logo pela manhã, mas que você reconhece que a sua vida depende dele e, por isso, quer começar o dia na presença dele. Pode ser uma oração breve, uma leitura de um versículo ou mesmo um momento de silêncio, refletindo sobre a vontade de Deus para o seu dia. Outro ponto importante é consultar a Deus antes de tomar decisões. É comum a pessoa tomar decisões apenas com base no que ela acha certo ou no que outros dizem, mas dar as primícias significa colocar Deus na frente também nesse aspecto. Antes de decidir por um novo trabalho, um relacionamento ou uma mudança importante, a pessoa precisa orar, buscar a direção dele e esperar por sua resposta. Isso é uma demonstração prática de que confiamos mais em Deus do que na nossa própria capacidade de análise. A Bíblia também fala sobre dar a Deus as primícias dos nossos recursos. Em Provérbios 3,9 está escrito: "Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda." Esse princípio é a base da prática de dizimar e ofertar. Quando separamos a primeira parte dos nossos ganhos para Deus, estamos reconhecendo que tudo o que temos vem dele e que Ele é o Senhor sobre as nossas finanças. Esse ato é uma forma de adoração e de submissão. Não se trata de uma troca ou de um pagamento, mas de uma demonstração de confiança. Ao ofertar, mostramos que confiamos que Deus continuará suprindo as nossas necessidades. Por fim, um aspecto muitas vezes negligenciado: a nossa atenção. O que ocupa a primeira parte da nossa mente e da nossa atenção no dia a dia?
Dar as primícias a Deus significa também manter os nossos pensamentos alinhados com a sua palavra. Em Filipenses 4:8, Paulo orienta a pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Isso significa escolher conscientemente focar em coisas que agradam a Deus e não deixar que os primeiros pensamentos do dia sejam tomados por preocupações, ansiedades ou distrações, e nem os demais momentos do dia. Você pode perguntar, mas por que isso é tão importante? A resposta é simples, porque aquilo que colocamos em primeiro lugar revela quem ou o que está governando a nossa vida. Quando damos as primícias a Deus, mostramos na prática que Ele é o centro das nossas decisões, o fundamento das nossas ações e a fonte da nossa segurança. Além disso, a Bíblia deixa claro que Deus se agrada quando somos intencionais em priorizá-lo. Em Mateus 6,33, Jesus ensinou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Perceba que não se trata de uma fórmula mágica para obter bênçãos, mas de uma ordem de prioridade que demonstra uma vida de fé e dependência. Outro aspecto importante é que, ao colocar Deus em primeiro lugar, estamos mais sensíveis à sua direção e mais protegidos de decisões precipitadas ou motivadas por emoções passageiras. Mas atenção, não significa que Deus só quer o primeiro horário ou a primeira quantia, e que o resto da nossa vida podemos administrar sem pensar nele. Dar as primícias é um princípio de prioridade, mas não anula a necessidade de caminhar com Deus durante todo o dia e em todas as áreas. O foco está na intenção e na disposição de sempre priorizar Deus em tudo. Se você percebe que não tem dado as primícias a Deus, você pode começar a mudar essa realidade hoje mesmo. Se necessário, planeje acordar alguns minutos mais cedo para orar ou ler a Bíblia. Não precisa ser muito tempo, apenas faça com disposição. Coloque um versículo ou uma palavra de motivação perto da sua cama ou na tela do seu celular para lembrar de começar o dia com Deus. Antes de tomar decisões importantes, pare e ore. Mesmo que não tenha uma resposta imediata, essa atitude mostra que você quer a direção de Deus. Planeje as suas finanças. Separe a sua oferta e o seu dízimo assim que receber a sua renda, antes de gastar com outras coisas, e reflita sobre o que está ocupando sua mente logo ao acordar ou ao longo do dia, e então reajuste se necessário. Com o tempo, dar as primícias a Deus vai se tornar algo natural e prazeroso para você. Você vai honrar a Deus e isso vai abençoar muito a sua vida. Vimos que esse princípio se aplica ao nosso tempo, decisões, recursos e até aos nossos pensamentos. Assim como Davi, que começava o dia falando com Deus, nós também podemos praticar isso de maneira simples, sincera e contínua. Mas lembre-se, esse princípio não é uma obrigação pesada, mas uma oportunidade de demonstrar amor, confiança e dependência do nosso Criador. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender melhor o que significa dar as primícias a Deus e como colocar esse princípio em prática na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse e compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem. Fique firme na fé. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe grandemente.